Bem, nós tivemos ontem a formação da Comissão Especial de Inquérito que apurará os desdobramentos da Operação Mensageiro em Tubarão. Eu quero ouvir o presidente da comissão, vereador Maurício da Silva, que, entendo, tem pela frente um dos maiores desafios da sua bem-sucedida carreira como homem público. E ao assumir a presidência da comissão, o vereador Maurício usa uma palavra que eu acredito que deva ser o norte do seu trabalho nessa comissão, que é o vocábulo transparência. Vereador, bom dia. Bom dia, Danilo, bom dia a todos os radiovintes. De fato, Danilo, nós já disse ontem para os membros da comissão, embora amanhã é que nós vamos definir a pauta de trabalho, que a questão primeira é a transparência, né? Eu acho que todos nós temos o direito de saber o que aconteceu na nossa cidade e o que está acontecendo. Então, eu considero de fundamental importância que a gente avalie, estude e investigue o que aconteceu desde que essa empresa chegou aqui em Tubarão. Não sei se foi em 2010, 2011, 2012, não interessa. Desde o momento que ela chegou aqui, verificar o que aconteceu, como é que foram os contratos, como é que foi o processo licitatório, quanto a prefeitura arrecadava com o lixo, quanto que a prefeitura pagava, como é que foi essa evolução em cada tempo, tanto do que a prefeitura arrecadava, quanto do que a prefeitura pagava para essa empresa. Em algum momento, verificar se em algum momento houve desproporção ou se foi mantida essa proporção ao longo dos tempos. Eu considero que isso é de fundamental importância para a gente entender, né, tudo isso que está acontecendo aqui na nossa cidade. Então, por isso, a transparência, sem dúvida alguma, é a pedra de toque. Né? É por meio da transparência que nós vamos ficar informados e que cada tubaronense também vai ficar sabendo tudo o que aconteceu e tudo o que está acontecendo na nossa cidade. O senhor falou sobre a necessidade que o tubaronense tem de saber verdadeiramente o que vem acontecendo com relação à Operação Mensageiro. Até porque pode ser, não é, vereador Maurício, que a Câmara possa fazer isso, já que o Ministério Público não tem sido bem claro em toda esta situação, não é mesmo? Exato, Danilo. O que tem acontecido até agora, né? Ou seja, eram trechos, eram pedaços, né? Uhum. Eu acho que nós temos o direito de saber mais do que trechos e pedaços. Eu acho que nós temos o direito de saber tudo, não é? De saber tudo o que aconteceu. E depois houve também o vazamento seletivo para um veículo de comunicação e não para todos os veículos de comunicação da cidade, né? Uhum. Então eu acredito, Danilo, que o certo tem que ser certo para todos, né? Não pode ser o certo para alguns e não para todos. Uhum. Agora, essa seletividade, como eu disse, deixou nós tubaronenses sem o todo da informação. Uhum. E, como eu falei, nós temos o direito, né, de saber tudo, né, de saber tudo o que aconteceu. Então, esta comissão, eu considero que ela é de fundamental importância, porque, por meio dos seus membros, né, ela vai ter condição de fazer o levantamento, né, de avaliar, né, tudo o que aconteceu, como eu disse, desde que essa empresa chegou no município de Tubarão até os dias de hoje. Eu falava que talvez o vereador Maurício tenha pela frente uma das missões mais espinhosas de sua vida pública. É isso, vereador? Eu encaro isso com naturalidade, Danilo. Uhum. Eu acredito que qualquer outro vereador no meu lugar faria isso também, né? Teria essa preocupação também. Porque se a comissão ela deve servir para quê? Ela deve servir para fazer todos os levantamentos, fazer todos os esclarecimentos e depois apresenta um relatório, né, que é aprovado por todos os membros da comissão, e este relatório ele deve ser encaminhado depois ao Ministério Público. Então,
Eu acredito que um outro edil, um outro vereador que assumisse a presidência agiria dessa forma também. Até porque, como eu disse, a nossa cidade ela precisa e merece, né, um tratamento como este. Durante muitos anos, Danilo, as administrações públicas de Tubarão arrecadavam praticamente para pagar folha de pagamento, não tinha obras, não tinha investimentos na cidade. O que nós vimos a partir do momento que o Juarez e o Caio assumiram? Foi um aumento exponencial de todos os serviços, né? De obra, de saúde, de educação, e agora nós temos que estar nesse movimento para que a cidade não pare nem retroceda, não é? Para que a cidade ela continue nesse ritmo de crescimento, de prestação de serviço para todos os tubaronenses e para todas as pessoas que para cá vêm. Então, por isso que eu acredito que essa ação ela é uma ação importantíssima nesse sentido, né? De criar as condições para que a cidade ela prossiga o seu ritmo normal de bom crescimento e de boa prestação de serviços para todos os tubaronenses. O vereador Maurício da Silva, o senhor não vê uma situação um pouco conflitante na seguinte direção? Acompanhe só. A Comissão Especial de Inquérito da Câmara tem até 90 dias para concluir esse trabalho. Mas supõe-se que o trabalho, que é um trabalho paralelo da Justiça, vá além desses 90 dias. Isto não cria algum conflito, não? Não, esse prazo, Danilo, ele foi já aprovado pela Câmara de Vereadores, inclusive antes de eu chegar, né? Porque eu não estava na Câmara, eu estava na Fundação Municipal de Educação, né? Então, o prazo e as linhas de investigação, de forma geral, eles já tinham sido aprovados. Eu acho que não cria nenhum conflito, né? Porque se a Câmara aprovou até 90 dias, nós vamos, nesse prazo de até 90 dias, fazer as pesquisas, as investigações que considerarmos necessário e apresentar o nosso relatório, que também vai para o Ministério Público, né? Então, o Ministério Público, inclusive, pode se valer do relatório exarado pela Comissão de Tubarão, até para fundamentar melhor as suas ações, né? Eles podem se valer, eles podem se aproveitar, não é, dessa comissão. Então, eu não vejo que seja um conflito, eu vejo que nós vamos ampliar um pouco mais além daquilo que o Ministério Público tem apresentado até agora. A não ser que aquilo que nós vamos investigar, o Ministério Público já investigou e não divulgou, né? Porque, como eu disse, todos nós temos recebido pedaços, né? Nós temos recebido trechos, né? Pode ser que tudo aquilo que nós estamos fazendo eles já fizeram, mas só que não divulgaram, então a gente não sabe se foi feito ou não, né? Mas o Ministério Público pode sim se valer ou aproveitar, não é, o resultado da comissão aqui de Tubarão, até para incrementar melhor as suas ações. Muito bem, vereador, certamente teremos oportunidade de lá na frente conversarmos um pouco mais sobre isso. Por enquanto, desejamos que Deus oriente os seus passos e os passos de todos os seus colegas dessa comissão para que realizem o trabalho dentro daquilo que a população de Tubarão espera, tá bom? Obrigado, vereador. Eu que agradeço, Danilo, pela possibilidade de falar contigo, de falar com os seus milhares de radiovintes, né? E estamos à disposição. Como eu falei, a transparência é o ponto principal. Então, tudo aquilo que fizer parte da comissão, todas as conclusões importantes que a comissão chegar, elas vão ser tornadas públicas, porque sem transparência não haveria motivo nem para criar a comissão, né? Então, a comissão ela precisa se pautar, sim, pela transparência, e é dessa forma que nós vamos encaminhar todo o trabalho. Muito bem. Bom dia, presidente. Obrigado. Bom dia, obrigado. Conversei com o presidente da Comissão Especial de Inquérito formada pela Câmara de Vereadores de Tubarão para avaliar a situação da Operação Mensageiro no município. O presidente da comissão é o vereador Maurício da Silva, do Progressista, e o relator é o vereador José Luiz Tancredo, do MDB.